Então, como eu cheguei a falar português em 3 meses? Oh, gente! Vixe Maria! Isso aqui é cuscuz? Como aquela gringa, essa americana, fala português. Meu nome é Lauren, I'm American, and I live in Brazil e eu falo português. Mas antes que você faça qualquer coisa, você tem que comer um pouquinho de chocolate. I love chocolate. Who doesn't love chocolate? This is a chocolate pretzel. I don't know, how do you say pretzel in Portuguese? Como você fala isso em português? Delicioso? Concordo. Ok, chega. Vamos começar com o vídeo. Então, como eu cheguei a falar português em 3 meses? Bom, a gente vai ter que voltar pro início. Quando eu tinha 21 anos, eu decidi que eu queria fazer um trabalho voluntário para minha igreja, para servir uma missão por 1 ano e meio. Fiquei super animada e eu acabei indo para Paraíba e o Rio Grande do Norte. Então, uma americana, fui pro Nordeste do Brasil. O que eu pensei quando eu descobri que eu estive indo pro Brasil? First, I didn't know anything about Brazil. As Amazonas e as praias e, claro, futebol. Pelé. Ainda bem, né? I didn't know anything. Não sabia de nada, não sabia de português. Nem nunca tinha ouvido português na minha vida, aos 21 anos. Mas eu estive preparando e animadíssima para ir pro Brasil. Então, o que acontece? Quando você vai para fazer esse trabalho voluntário, essa missão, antes você vai por um lugar onde você faz um treinamento de idiomas. Eu fui lá por uns 6, 8 semanas e eu tentei aprender português e eu consegui aprender algumas coisinhas. A gente aprendeu um pouco de gramática, a gente aprendeu um pouquinho de como falar algumas coisinhas, mas no final das contas, a gente aprendeu muito pouco, né? 6 ou 8 semanas não é muito. E o dia chegou, que era pra gente sair do país e ir pro Brasil. Nossa, a gente estava tão animado, e ninguém na cidade inteira falava inglês. Era uma loucura, não tinha ninguém que falava inglês. Era só eu. Eles falavam português, eu mal falava nada, porque quando eu cheguei lá, o português que eu aprendi era totalmente diferente do que o português falado, né? Todo mundo sabe. Imagina, era mais diferente ainda porque eu estive no Nordeste. Oh, gente! Vixe Maria! Isso aqui é cuscuz? Imagina, você chega em outro país, as pessoas com quem você mora não falam inglês, não falam teu idioma. As pessoas que na cidade ninguém também fala teu idioma, como você vai sobreviver, entendeu? Então era totalmente diferente, não sabia de nada, não entendi nada, nada de nada, sabe de nada, 100%, zero. Em vez em quando eu consegui pegar uma palavrinha, mas eu não entendi nada. Eu sou crazy, era louco, mas eu sobrevivi, porque quando você chega lá, você não tem outro jeito, você tem que sobreviver. Então eu inventei modas e ideias para me comunicar. Sinceramente, quando você não tem esse vocabulário, você vai fazer o quê? Não tem outro jeito. Para conversar, eu tentei falar aquilo que eu sabia, as partes principais, algumas palavrinhas que eu tinha aprendido, eu falava aquelas palavras e para o resto eu preenchi apontando, fazendo memes e dançava. E para entender aquilo que as pessoas estavam falando para mim, eu escutava e eu repetia para depois tentar verificar se eu entendi ou não. Thumbs up, thumbs down, I don't know, confused. Então foi uma loucura. Mas no final das contas, eu consegui. Demorou uns 3 meses para me conseguir comunicar e entender a maioria das coisas, usando o contexto, linguagem corporal também das pessoas. Eu consegui me virar em 3 meses. Mas você fica pensando, nossa, isso é muito rápido. É muito rápido sim. Porém, gente, esse trabalho voluntário que a gente faz, você acorda bem cedinho, você estuda com sua colega o idioma, lendo em voz alta as escrituras para treinar as palavras, para treinar teus músculos da boca para falar português, e depois você fala o dia todo com todo mundo. Então eu estive falando tipo uns
12, 14, 16 horas em português, só ouvindo e falando em português. Então, fazendo isso, eu consegui aprender de uma maneira muito mais acelerada. Mas eu não tô aqui para me mostrar, para dizer, nossa, estão me achando, eu falei tão rápido, fluente, falo tão bem. Não é isso, porque ainda erro muito, ainda tenho muito para estudar. A ideia é se comunicar, não é para falar perfeito, é se comunicar de uma maneira eficaz. Mas tem algumas coisas que eu fiz que pode funcionar para todo mundo, independente da sua idioma que você está tentando aprender. Eu usei a linguagem corporal, porque sabia? Acho que 70 até 90% do que a gente fala é passado pelo corpo, nem aquilo que você fala. Então, isso é uma coisa que existe em qualquer país, qualquer idioma. Então, usa essa linguagem corporal para entender aquilo que está sendo passado. Também usei o contexto da situação para entender, para chegar numa conclusão. Será que ela está falando sobre tal coisa porque a gente está em tal lugar fazendo tal coisa, pensando em tal coisa, comendo tal coisa? Eu não sabia de 100% de tudo, mas eu consegui entender 60% que dava para entender a ideia. Lógico, eu conversava com muita gente, então eu tinha um trabalho consistente. Eu estive conversando muito para conseguir concretizar as palavras e as ordens, e as expressões, as entonações, e também o vocabulário, a pronúncia. Então eu tive muito tempo para praticar fazendo isso. Então era uma prática bem consistente. Todos os dias, todas as horas. Então você está dizendo, nossa, mas eu não moro num país, não estou fazendo imersão num país que fala inglês, como é que eu vou fazer isso? Mas, gente, eu já conheço pessoas que aprenderam inglês nunca saindo do Brasil. E elas falam super fluente, super bem. E elas não saíram, nunca nem pisaram fora do país. Então, existe maneiras, o trabalho é para ser consistente. Eu escutava e eu repetia. Então, quando eu escutava a palavra, eu repetia ela uns 10 vezes depois. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu fiquei repetindo para treinar minha cabeça e minha boca para conseguir falar aquela palavra. Então, eu repetia muito. E mesmo assim, eu fiquei esquecendo muito. Então, eu tinha que perguntar de novo, como que é? Então, tem isso, né? Mas por cima de tudo, tem algumas coisas que eu acho que são muito mais importantes do que essas técnicas de aprender inglês. E eu acho que são as coisas emocional. Então, como assim, coisas emocionais? Quando você está aprendendo um idioma nova, é difícil, é uma coisa totalmente diferente, que você está literalmente criando sinapses, conexões de sinapses novas na tua cabeça, criando novos músculos na tua boca, a ordem é completamente diferente. É muito difícil, não é uma coisa fácil. Então, o que fez a diferença total era porque eu tinha uma proposta muito importante para mim, porque eu estive no Brasil não somente para aprender uma idioma nova, mas porque eu queria servir as pessoas e eu queria ensinar elas sobre Jesus Cristo e os milagres que Ele fez na minha vida. Então, esse me levou a conquistar todos aqueles desafios. Eu sabia tudo que ia chegar depois teria muito mais valor do que o desafio que eu estive passando naquele momento. Então, isso fez a diferença total para mim. E uma coisa que eu sempre gostei de conversar com as pessoas, para entender as histórias delas, de onde elas estão, o que elas gostam, e para fazer esse vínculo, essa amizade. Então, era muito importante para mim. Então, amava conversar com as pessoas também. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de fazer amizades e aprender coisas novas, porque o mundo é tão grande e tem tantas pessoas com coisas interessantes, histórias tão diferentes, que elas têm tanto para oferecer ao mundo. Então eu queria muito conhecer elas. Isso me levou também a conquistar aqueles desafios de português, porque eu queria comunicar mesmo com os nordestinos lá. Outra coisa super importante, que quando eu errava muito, paguei muito mico, falei muita coisa errada, mas quando eu errava, eu buscava uma maneira para rir sobre aquilo, porque
Imagina, você tá falando tanta coisa estranha, errada. Você tem que achar uma coisa engraçada sobre aquilo que você tá dizendo. Então, eu procurei muito fazer piadas sobre meus erros. Então, enfim, você tem que achar uma maneira para rir, senão você vai chorar. E quando você tá naquele momento de falando errado, as pessoas entendem. Você tá aprendendo uma coisa nova. E elas ficam achando que é fofo, engraçado. Ou, às vezes você paga muito mico mesmo. Porém, gente, é uma história muito engraçada. Então, só guarda isso como uma memória boa e leva contigo no bolso pra melhorar no futuro. Mas eu ainda pago mico, eu ainda falo coisa errada, eu ainda travo, esqueço as palavras, tenho pronúncia que faço coisas erradas, mas isso faz parte do processo do aprendizado. Mas busquem sempre seu propósito, procura ter coragem mesmo com os erros e tenha compaixão contigo mesmo, porque você vai errar, todo mundo erra, mas no final das contas, gente, se diverte. Bom, então eu só quis responder a pergunta de vocês sobre por que eu falo português, como eu falo português, como aquela gringa, essa americana fala português. Então, essa aí é a resposta para vocês. Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Beijos. See you later. Tchau.